Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Blockchain para desenvolvedores. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o gás. O que é o gás, para que serve o gás e como é que a gente calcula o valor do gás. Bom, primeiro, toda vez que a gente vai fazer uma transação com a blockchain, que a gente vai alterar algum estado da blockchain, a gente tem que pagar uma taxa de gás. Eu tentei deixar isso claro de alterar um valor, um estado da blockchain, por quê? Existem algumas transações com a blockchain que não se chamam transações, se chamam calls, quando a gente quer apenas recuperar alguma variável de estado, quando a gente quer apenas ler alguma coisa da blockchain. Ler alguma coisa da blockchain não precisa pagar gás, apenas alterar alguma coisa na blockchain. Aí sim, é preciso pagar uma taxa pelo gás. Mas uma coisa que confunde as pessoas, e isso tem que ficar claro, é que o gás não é um valor em dinheiro ou em moeda nativa. Não. O gás é algo como uma unidade de medida computacional. Certo? Para cada coisa que formos fazer na blockchain, isso custa certo gás. Por exemplo, fazer uma transferência de Ether custa 21 mil gás. Gravar ou alterar uma variável de estado na blockchain custa 20 mil gás. Somar dois números na blockchain, sejam duas variáveis, vai custar uma certa taxa de gás. Então, existe uma tabela com esses valores. Essa tabela está definida lá no Yellow Paper da rede Ethereum. Quer dizer, isso é bem definido, isso não varia. Você pode, se você souber tudo o que a sua transação, o que a sua função vai fazer na blockchain, você pode ver tudo que ela vai fazer, comparar com o valor da tabela e saber exatamente o quanto de gás a sua transação vai gastar. Eu vou colocar aqui no PowerPoint, porque eu vou mostrar essa tabela lá no Yellow Paper. Está aqui o Yellow Paper da rede Ethereum e está tudo aqui discriminado. Por exemplo, por cada transação você vai gastar pelo menos 21 mil unidades de gás. Aqui em cima tem que colocar uma variável, na verdade ele diz alterar o valor de uma variável de 0 para não 0, 20 mil gás, e por aí vai. Alguns valores são menores, outros valores são maiores. Então isso aqui é o valor do gás. A gente pode pensar, fazer uma analogia do gás realmente como a gasolina. Vamos dizer que a sua transação seja uma estrada. Aí depende se a sua transação for menor ou maior, a sua estrada no caso ser maior ou menor, você vai precisar colocar mais ou menos gás para percorrer ela toda. E o que a gente vai ver é que esse gás é colocado antes da transação. Quando a gente emite a transação, nós dizemos o máximo de gás que estamos dispostos a pagar. Tá? E é claro, nós temos que colocar mais gás do que a gente acha que vai gastar. Se a gente colocar menos gás, seria o equivalente a colocar menos gasolina do que você acha que é necessário para percorrer toda a estrada, pode ser que o seu carro pare na metade. E aí, se o seu carro parar na metade, ou nesse caso, se você colocar menos gás, ou disser para a transação, essa transação só pode executar até 40 mil gás, e a transação requerer 60 mil gás, a sua transação não vai ser executada, porque a máquina virtual da Ethereum, ela começa a gastar gás e vai executando. Se o gás acaba antes dela terminar de executar, ela dá um erro e tudo que ela fez até o momento é perdido. A transação na blockchain é tudo ou nada. Ou ela executa completa ou ela não executa. Não existe executar pela metade, acabou a gasolina. Não. Se ela executar pela metade e acabou o gás, você ainda assim tem que pagar pelo gás, porque você está pagando o trabalho feito pelo validador, pelo cara lá da blockchain, pelos nós. Você tem que pagar, mas a sua transação dá erro e não valeu. Dá um retorno e nada do que fez até aquele momento vale. Então, certo. Então,
Gás é uma unidade de medida computacional tabelada. E aí, assim como a gasolina, você pode gastar 30 litros para percorrer a estrada. E aí, se você quer, quanto é que eu gastei em real? Você tem que ver qual é o valor de 1 litro da gasolina, você converte para o real. O gás é a mesma coisa. Se a gente quiser calcular quanto em Ether, ou em BNB, ou em Matic a gente vai gastar, nós temos que saber quanto está o valor do gás naquele momento. Vai ser assim que a gente vai calcular quanto a gente gasta em Ether, certo? Então, quanto a gente gasta em gás, quanto a gente gasta em gasolina, tabelado. Agora, converter para Ether tem que ver o preço do momento. E esse preço varia. Então, deixa eu voltar aqui. Certo? Aqui eu já falei de duas coisas. Primeiro, gás é uma unidade de medida computacional. Cada rotina interna custa uma quantidade X de gás e a gente tem que somar todas as rotinas que a transação foram feitas para ver quanto de gás a gente usou. O valor do gás é variável. Aí sim, assim como o valor da gasolina varia ao longo das semanas, dos meses, né? O valor do gás também varia. A diferença é que o valor do gás flutua durante o dia. Ele é muito mais variável. Antes da gente ver como é que calcula o gás, eu quero dizer a importância do gás. Por que é importante você pagar para executar algo na blockchain e por que o gás é importante para evitar o chamado problema de parada. Em inglês, esse é chamado The Halting Problem, é um problema famoso que vem de um teorema lá do Alan Turing, aquele inglês famoso lá daquele filme da máquina de decifrado, máquina de Enigma. Bom, vamos lá. Por que é necessário o gás? Imagine que você não pagasse ou pagasse muito pouco para usar a blockchain. Você ia começar a mandar coisas para serem executadas na blockchain ao invés de usar no seu computador. Para que você vai analisar um vídeo ou fazer uma rotina pesada no seu computador se a blockchain faria isso de graça ou faria isso muito barato? Então isso poderia fazer com que pessoas mal intencionadas enviassem coisas muito pesadas na blockchain e geraria o que é chamado de denial of service, quando você propositalmente quebra um servidor mandando muita coisa para ele executar e ele começa a travar, porque é tanta coisa para ele fazer e ele não tem poder computacional para isso. A mesma coisa na blockchain. Então, para evitar o denial of service, essa tabela do gás ela tem que ser muito bem regulada. E eu digo isso porque houve uma época, em 2016, no final de 2016, se eu não me engano, que a blockchain da rede Ethereum, a rede Ethereum passou por um problema de denial of service. Existiam rotinas computacionalmente muito pesadas, mas que o gás cobrado era pouco. Então, as pessoas mal intencionadas começavam a mandar a blockchain fazer essas rotinas pesadas, pagando pouco gás. E aí começou a travar a blockchain. E eles tiveram que alterar essa tabela do gás. Essa tabela do gás, de vez em quando, ela é alterada. Ela é fixa, mas podendo ser alterada. Mas é muito difícil ela ser alterada, porque tem que mexer, tem que fazer forks na rede Ethereum. Então, ela é fixa, como eu disse, mas nada impede que ela seja alterada. Porém, é muito difícil ela ser alterada. Só quando tem alguns problemas de desnivelamento, de algumas rotinas muito pesadas serem muito baratas. A segunda questão do gás é o problema de parada, que é o seguinte. Existe um teorema provado pelo Alan Turing que diz que você não tem como saber o resultado de uma transação computacional antes dessa transação ser executada. O que ele quer dizer é mais ou menos o seguinte. Você não sabe se uma rotina vai travar o computador ou vai entrar em um loop infinito antes de você executar essa rotina. Então, se o seu computador entrar no loop infinito, se o computador rodar um programa que entra no loop infinito, não tem problema. O máximo que você vai fazer é desligar e ligar ele de novo e ele vai voltar a funcionar. Se a sua impressora entrar no loop infinito, você desliga e liga ela. Se a blockchain entrar no loop infinito, não tem como acontecer isso. Você não tem como desligar a blockchain, existe essa possibilidade. Então a questão do gás ser finito resolve o problema da blockchain. Por quê? Você tem que, quando você envia a transação, você tem que dizer um máximo de gás que você está disposto a usar. Mesma coisa, você vai ter que botar uma certa quantidade de gasolina no carro e o tanque tem um limite, 40 litros, por assim dizer. Então o máximo que você pode botar no tanque é 40 litros. E vai que você pega uma estrada e essa estrada
sem querer ela tem uma rotatória e você não consegue sair dessa rotatória. Se você não tivesse um limite de gás, o carro ia ficar na rotatória a vida inteira. Você ia travar a blockchain, porque o carro ia ficar rodando, assim como a sua transação ia ficar girando na blockchain. Como existe um limite para o gás, a cada giro na rotatória vai gastar gasolina, ou no caso vai gastar gás. Quando acabar o gás, quando acabar a gasolina, o carro para. Então, isso resolve o problema de parada. É impossível entrar no loop infinito na blockchain, porque uma hora o gás vai acabar e o programa vai parar de executar, certo? Então, você tem que fazer isso, porque quando você manda a rotina para o blockchain, você, mesmo que você esteja bem intencionado, nada garante que o seu programa não vai travar. E por causa do teorema de Turing, a blockchain não tem como verificar se a sua transação vai fazer ela travar antes que ela execute. Se ela tivesse como verificar, ela poderia verificar e dizer, bom, essa rotina vai travar a blockchain, então eu não vou aceitar ela. Como segundo o teorema de Turing fala que isso é impossível e ela tem que executar para ver se ela vai travar ou não, ela poderia travar. Então o gás evita isso. Vamos lá. Como é que a gente calcula o valor do gás? Agora em Ether. Bom, isso eu já falei, pelo menos falei por alto, que é a quantidade de gás utilizado, no caso a quantidade de gasolina que a sua transação executou, vezes o valor de cada unidade de gás. Certo? Então essa parte aqui ela é tabelada, quantidade de gás, não utilizado, né? Não é tabelado porque cada transação utiliza uma certa quantidade de gás. Se a transação for maior, vai utilizar mais gás. Se for menor, menos gás. Mas na transação em si, que faz várias etapas, cada etapa é tabelada. Então, a quantidade total de gás que a transação executou, vezes uma unidade de gás. Como é que a gente vê quanto é que está uma unidade de gás? Bom, vamos ver aqui. Existem lugares que a gente pode ver isso. Quem define isso é o mercado. Quem define isso são os validadores ou os mineradores. Mas a gente pode ver aqui, ó, Gas Price Ethereum. Existem sites que mostram. Vou mostrar aqui. Está aproximadamente 58 gigaway. Então a gente pode calcular rapidamente. Eu vou abrir a calculadora aqui. Quanto é que a gente gastaria para fazer uma transação hoje na rede Ethereum? Uma transferência de Ether, certo? Uma transferência de Ether, eu sei que custa 21 mil gás. Se fosse uma transação mais complexa, eu não saberia calcular de cabeça. Mas uma mera transferência de Ether é tabelado com 21 mil gás. Vezes, quanto é que está o gás? Está em torno de 64 gigaway. Vezes 64 gigaway. Então, a gente gastaria 1.344.000 gigaways. Se a gente quiser converter de Way to Ether, a gente pode vir no site também aqui para ver no Ether 1 milhão, vou botar aqui, isso está em gigaway, né? 1.344.000. Então a gente gastaria 0,00344 Ether, se eu não errei na conta, 21 mil vezes 64, certo? E aí, para ver quanto é que é isso aqui em dólar, por exemplo, tem que ver quanto é que está valendo um Ether em dólar. Mas isso aí é mais fácil de fazer. Agora, existe uma outra questão que é do valor que você paga, parte vai para o minerador ou para o validador que está minerando o bloco, validando, e parte vai ser queimado. Isso é uma questão do gás que foi alterado em agosto de 2021, agosto do ano passado, do upgrade de Londres. Então, se você vê um vídeo anterior a agosto de 2021, ele não vai falar sobre isso. Os vídeos mais antigos não tocam nesse ponto. O valor do gás ele é dividido em uma base e um valor da prioridade, certo? Então, o próprio mineradores ele define uma base em gigaway. Se nós voltarmos aqui, veja que tem aqui, ó, base 63, prioridade 1, base 63, prioridade 2, base, já baixou, 60. A base é a mesma. A prioridade é um valor a mais que quem está enviando a transação coloca para ter prioridade na sua transação.
Então, deixa eu tentar explicar melhor isso. Essa base é definida pelo minerador. É como se fosse um mínimo que você precisa pagar por unidade de gás para executar a sua transferência. Certo? Então, vamos dizer que a base é 60 GWh. Quem diz quanto vai pagar pelo gás é a própria pessoa que está enviando a transação. Certo? Quem envia a transação diz: eu quero pagar 30 GWh por gás, no máximo. Quero pagar no máximo 30 GWh por gás. Se você enviar um valor abaixo da base, sua transação vai morrer. Morrer que eu digo, ela vai ficar lá e ninguém vai executar, porque ela está abaixo da base. Então ela tem que ser pelo menos o valor da base, certo? Mais uma prioridade. Prioridade é o quão rápido você quer que a sua transação seja executada. Então você coloca aí mais 1, 2 ou 3 GWh. Por que existe essa diferença entre base e prioridade? Novamente, o que é pago pela base é queimado, some da blockchain. Esse valor em Ether que você pagou, ele é queimado e desaparece. O valor da prioridade, vezes a quantidade de gás, vai para o minerador. Vamos ver isso aqui no Etherscan. Vou pegar aqui o Etherscan IO. Vou pegar uma transação qualquer. Deixa eu pegar uma transação aqui. Pronto. E aqui a gente vai ver isso exatamente. Olha, essa aqui foi uma... custou 21 mil. Então foi uma transferência, provavelmente. Não tem input, foi uma transferência em Ether. Que nem a gente simulou aqui. Então, veja. Quem viu a transação disse: eu pago por no máximo 90 mil unidades de gás. Quer dizer, ele colocou mais gasolina do que o necessário para completar a estrada. Não tem problema, porque tudo o que não é gasto é reembolsado. Então, colocar para cima não tem problema. Se você acha que você vai gastar 21 mil gás ou 50 mil gás e você disser: eu pago até 100 mil gás, não tem problema. Você só paga o que foi gasto, certo? É como se você botasse a gasolina e só pagasse no final. No final você vê que o que você não gastou de gasolina, você não paga. Você só paga o que gastou e não o que colocou. Certo? E aqui, a base estava em 67. Então a base foi 67, mas vamos ver quanto é que ele pagou. Quanto é que ele pagou pela transferência. Só um instantinho, gas price, pronto, aqui ó. Ele pagou 68,332, foi o que ele pagou. Só que a base era 67. Então, a diferença foi para o minerador. A base foi queimada. Você vai ver aqui, em algum lugar está um burn. Eu não estou achando burn aqui. Click to see less. Onde é que está o burn? Deixa eu pegar outra transferência aqui. Não sei porque essa eu não consegui ver. Aqui que tem o burn. Pronto. Vamos ver esse aqui. Olha, a base foi 64. Tá tudo aqui, ó. Tudo que eu falei tá aqui. Gás limite e usado. Ele falou: eu estou disposto a gastar no máximo 351.400 gás, mas ele só gastou 61 mil. Quer dizer, ele botou muita gasolina e gastou pouco. Vamos ver quanto é que ele pagou só baseado na base, que foi o que foi queimado. Então vamos pegar a base aqui, tirar minha cara, botar mais para cima. A base era 64,8747 GWh. Vezes ele gastou 61.238 unidades de gás. Então foi 3.972.796 GWh, que deve estar aqui em burned. Token transferred. Onde é que está o burn? Ele aparecia aqui, o burn. Agora ele sumiu. Deixa eu ver onde é que foi parar o burn. Teve uma mudança aqui no Etherscan que ele não está mais mostrando o que foi queimado. Mas vamos calcular então o total. O total foi o que ele pagou. Isso aqui é a base, certo? Mas ele pagou 68.
Então a diferença entre a base e o que ele pagou foi o que foi para o minerador. Mas isso é uma questão mais interna, o que vai para o minerador e o que é queimado. Vamos calcular quanto ele gastou. Ele gastou, foram 61.238 unidades de gás, vezes o valor do gás, que é 68,332 éter. Então foi 4.184.515 gigaway, que dá esse valor aqui em éter. 0,004184,5, aqui não está exatamente porque eu não botei até o fim, né? Mas 4.184,5, 4.184,5. Só que esse valor aqui meu está em gigaway e esse valor aqui está em éter. E aí o Etherscan já mostra em dólar, 485 dólares. Então veja bem, para terminar, sendo que desse valor aqui, antigamente o Etherscan mostrava, não sei porque está mostrando, desse valor aqui que ele gastou em Ether, a maior parte foi queimada. Foi queimada, desapareceu, certo? E uma pequena parte foi para o validador. Quando a gente vai fazer uma transação aqui na blockchain, eu enviar uma transação qualquer, uma transferência entre contas de Ether, por exemplo, 0.01, eu nem vou executar, eu só quero mostrar, editar, opções avançadas. Veja, eu que coloco, editar, opções avançadas. Aqui, opções avançadas. Quem envia a transação é que diz o limite de gás, que é a gasolina total que eu vou colocar. E aí, por que geralmente você não vê isso? Porque o MetaMask geralmente já preenche para você. O MetaMask sabe que como isso aqui é uma mera transferência de Ether, só precisa colocar 21 mil, não precisa colocar mais do que isso. O MetaMask já calcula para você quanto você vai gastar em unidade de gás. A prioridade, a taxa de prioridade, certo? Que é aquela taxa de prioridade que eu falei, além da base, você também coloca. Então tudo aqui nós colocamos. Se a gente quiser botar uma prioridade mais alta, veja, alta, quer dizer, eu quero que minha transação seja executada mais rapidamente. Eu coloco uma prioridade maior. Se eu não tiver tanta pressa, eu posso colocar uma prioridade menor, provavelmente de 1 aqui, é 1,1, sumiu. Se eu não tiver pressa, eu posso colocar uma prioridade menor. Então é isso. Espero que tenha ficado um pouco mais clara a questão do gás. Não é tão simples, é meio complicado, mas pense que o gás é uma taxa que a gente paga, certo? Quanto mais coisa a transação fizer, mais gás ele usa e aí mais caro fica, porque a estrada é maior. Agora o valor do gás varia, e varia bastante. Veja, já está em 102. Ela vai variando, ela desce para 60, ao longo do dia ela fica variando. Então tem horários que é mais barato fazer transações, a mesma transação, porque a quantidade de gás é o mesmo, mas o valor do gás é mais barato. Certo? É como se no posto de gasolina, botar gasolina de madrugada fosse mais barato do que botar gasolina na hora do almoço. Na rede Ethereum é assim. Então é isso, espero que tenham pegado uma coisa do gás. Vejam outras explicações, que não é simples também, mas a gente vai voltar a falar sobre gás nas próximas aulas, quando a gente for utilizar mais, interagir mais com o blockchain. Então até a próxima, obrigado.